O sol do meio-dia em Campinas, São Paulo, castigava o asfalto com uma fúria inclemente, refletindo um brilho ofuscante que fazia o ar parecer vibrar. O calor denso e úmido entrava como uma onda na oficina Auto Service Brasil, um santuário de luxo e tecnologia automotiva, mas que naquele momento se assemelhava a uma sauna de frustração. O ar da oficina, normalmente impregnado com o cheiro de óleo, borracha e metal polido, estava carregado de suor e tensão. No centro daquele palco de desespero automotivo, 3 figuras suavam em torno de uma impecável Mercedes-Benz C300 prata. Pedro, o mecânico-chefe, um homem de 40 e poucos anos com o uniforme impecável, tinha a testa franzida em uma expressão de perplexidade e raiva contida. Seus braços musculosos, cobertos de tatuagens temáticas de motor, se moviam com gestos bruscos e impacientes. Ele praguejava baixinho, um rosário de palavrões mecânicos que expressavam sua impotência diante do motor. Ao seu lado, Felipe, o mais jovem do trio, tentava parecer útil, passando ferramentas e limpando o suor do rosto com as costas das mãos. Seu sorriso, geralmente solto e debochado, estava tenso, murchando a cada tentativa frustrada. Ricardo, por sua vez, um pouco mais velho e com um olhar de quem está sempre calculando o próximo passo, observava a cena com o celular em punho, como se já estivesse mentalizando a legenda de um vídeo que jamais poderia postar. Ele era o criador de conteúdo informal da oficina, sempre em busca de um momento épico. A Mercedes era de Laura, uma arquiteta renomada e dona de uma incorporadora local. Ela estava encostada em uma parede de tijolos à vista, os braços cruzados sobre seu blazer branco imaculado, que apesar do calor, ela se recusava a tirar. Seus olhos verdes, geralmente confiantes e assertivos, demonstravam uma ansiedade crescente. Não consigo acreditar que isso está acontecendo, Laura murmurou para si mesma, mais do que para os outros, enquanto a mão passava pelos cabelos com um gesto de impaciência. Preciso desse carro funcionando. A apresentação é hoje e o cliente é o maior da minha vida. A pressão era enorme e a urgência na voz dela deixava claro que um atraso não seria apenas um inconveniente, mas um desastre financeiro e profissional. Pedro se ergueu do motor, o rosto brilhando de suor, e limpou a testa com um pano de microfibra. Dona Laura, estamos fazendo o impossível. É a primeira vez que vejo um problema desses em um C300. O motor liga, mas não desenvolve potência. É como se a injeção fosse cortada. A lista de diagnósticos falhos era longa e detalhada. Felipe balançou a cabeça, confirmando as palavras de Pedro. Já passamos o scanner 3 vezes, nenhum código de erro. Trocamos as velas, os filtros, limpamos os bicos injetores um por um. O sistema de ignição está perfeito. O combustível, a compressão, tudo dentro dos parâmetros. É um fantasma, não faz o menor sentido. A frustração deles era genuína e era evidente que a vasta experiência acumulada ao longo dos anos nas melhores oficinas da cidade não era suficiente para desvendar aquele mistério eletrônico. Ricardo suspirou, guardando o celular, a oportunidade de um vídeo com a solução mágica de Pedro se esvaindo como fumaça. Foi nesse exato momento, enquanto o trio de mecânicos trocava olhares de completa derrota, que a figura de João se aproximou da entrada da oficina. Ele não tinha a postura arrogante dos donos de carros de luxo, nem a confiança dos profissionais de lá. Suas roupas, um jeans desbotado e uma camiseta cinza, estavam manchadas e gastas, com o cheiro de quem dormia ao ar livre. O cabelo grisalho e desalinhado, a barba por fazer e os pés calçando chinelos velhos faziam dele uma visão estranha e deslocada naquele ambiente asséptico e high-tech. Mas seus olhos... seus olhos... eram a única parte dele que parecia limpa e viva. Olhos de um azul profundo, que refletiam uma sabedoria e um cansaço que pareciam não pertencer a um homem de sua aparência. Eles eram janelas
para um passado grandioso e uma tristeza profunda, que ninguém ali sabia reconhecer. Com a voz rouca, mas surpreendentemente educada, João disse: "Com licença, posso dar uma olhada no motor?" O som de sua voz quebrou o silêncio tenso e os três mecânicos se viraram para ele com uma mistura de surpresa, confusão e, instantaneamente, escárnio. Laura também o notou, mas ao contrário dos outros, sua expressão não era de desprezo, apenas de perplexidade. Pedro soltou uma risada seca e amarga, um som que expressava todo o seu desdém. "Olhada! Você entende de mecânica?" Sua voz era carregada de sarcasmo. "Entendo um pouco." João respondeu com uma simplicidade que quase beirava a inocência, mas que, na verdade, ocultava um conhecimento vasto. A resposta fez com que Ricardo e Felipe começassem a rir também. "Um pouco? Cara, isso aqui é uma Mercedes C300, não é carroça não." Ricardo exclamou, pegando o celular novamente, seus olhos brilhando com a possibilidade de um novo vídeo. "Sem teto dando aula de mecânica em oficina premium. Isso vai ser épico." João, no entanto, não se abalou. Ele parecia ter ouvido insultos muito piores na vida e a zombaria daquele trio era apenas um ruído de fundo. Sua atenção estava totalmente focada na Mercedes. "Eu sei que é uma Mercedes, modelo C300, motor 2.0 turbo. Ouvi o barulho quando ela chegou. O problema não está onde vocês estão procurando." A afirmação, dita com tamanha confiança, fez com que Felipe e Pedro trocassem olhares de incredulidade. Agora o morador de rua virou especialista em injeção eletrônica. Felipe sussurrou para Pedro, que se adiantou, limpando as mãos no pano. "Escuta aqui, eu não sei de onde você saiu, mas esta é uma oficina profissional. A gente não precisa de ajuda de gente como você." João completou a frase de Pedro, sem mágoa na voz. "De gente como eu." Pedro, visivelmente constrangido, tentou se defender. "Não foi isso que eu quis dizer." Mas Ricardo, sem o mesmo pudor, riu alto. "Foi sim. Cara, você está precisando de um banho, não de mexer em carro de rico." Laura, observando a interação, sentiu uma onda de desconforto. A forma como seus mecânicos estavam tratando aquele homem era inaceitável. Mas algo na tranquilidade de João, na sua calma inabalável, a intrigava. Era a mesma confiança que ela via em profissionais de sua área, que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ela decidiu intervir. "Pessoal, vamos com calma." Ela se aproximou de João, tentando entender. "O que você acha que é o problema?" João a ignorou por um segundo, seus olhos azuis esquadrinhando cada componente do motor. Uma precisão que nenhum deles notou. "O problema está na central eletrônica," ele disse, sem hesitar. "É por isso que o motor liga, mas não tem potência. Um dos sensores está enviando o sinal errado e a central corta a injeção como uma medida de segurança. É um ruído específico de quando o sensor de posição do comando de válvulas está falhando. Ele está enviando um sinal intermitente." A descrição era tão técnica, tão precisa, que Pedro, apesar de sua arrogância, ficou momentaneamente sem palavras. "Verificamos tudo," ele disse, mas a voz saiu menos segura do que o esperado. "Tudo o que é mecânico," João corrigiu, sua voz carregada de uma autoridade que contrastava com sua aparência. "Carros modernos são computadores com rodas. Quando um sensor falha, o carro entra em modo de proteção. Vocês procuraram o problema no lugar errado." A aula improvisada do homem da rua para os mecânicos profissionais fez com que Ricardo voltasse a filmar, sussurrando para a câmera. "Gente, isso é muito bom. O cara está dando aula para os mecânicos profissionais." Felipe riu. "Posta mesmo, o sem-teto dando show de mecânica em oficina premium. Isso vai dar umas risadas." João não se abalou. Ele olhou para Laura e, ignorando o deboche, fez a proposta. "Posso fazer um teste para confirmar. Se me derem a chance, posso resolver em poucos minutos."
Em troca de quê? Pedro perguntou com um sarcasmo evidente. De uma nota de 100? De 200? Em troca de um sanduíche, João disse simplesmente. Qualquer coisa, só estou com fome. A resposta pegou todos de surpresa. Ricardo quase derrubou o celular de tanto rir. Um sanduíche, cara? Você está falando sério? Estou, João confirmou, sua expressão inalterada. E posso garantir que vou resolver o problema que vocês estão tentando há horas. Laura sentiu uma pontada de vergonha pela reação dos mecânicos. Ela se aproximou de João, o observando nos olhos. Você realmente entende disso? Entendo, senhora, pelo barulho que o motor faz. É um som específico que se ouve quando a central eletrônica está recebendo um sinal falho e cortando a injeção como medida de segurança. A segurança de sua resposta era tal que ela sentiu que precisava dar a ele a oportunidade. E se não resolver? Ela perguntou por desencargo de consciência. Se não resolver, a senhora não me deve nada, nem o sanduíche. E se resolver? Aí a senhora me arruma alguma coisa para comer, só isso. Pedro soltou um suspiro exagerado, olhando para Laura em busca de aprovação. Tá bom, mas quando não der certo, você vai embora e não incomoda mais a gente. Combinado, João acenou, e a cena foi toda capturada pelo celular de Ricardo, que sussurrava para a câmera. Essa vai ser épica. O abandonado tentando consertar uma Mercedes. Sem perder tempo, João caminhou até a oficina ao lado, um lugar simples e bagunçado, sem o luxo da Auto Service Brasil, onde um homem, seu Francisco, trabalhava sozinho. A familiaridade com que João o cumprimentou e pediu emprestado o scanner de injeção eletrônica surpreendeu Pedro. Onde você conseguiu isso? Pedro perguntou, desconfiado. Seu Francisco me emprestou, João respondeu, conectando o aparelho ao carro. Laura observava cada movimento dele, uma sensação de déjà vu a percorrendo. A forma como ele manuseava as ferramentas e o aparelho com uma precisão cirúrgica parecia algo que ela já havia visto. Uma vaga lembrança de seu pai, um mecânico autodidata, veio à tona. Ele também tinha mãos de ouro, como ela se lembrava de ouvi-lo dizer. O scanner começou a emitir bips e João navegou pelos menus com uma rapidez que impressionou até mesmo Pedro. Em poucos minutos, ele encontrou o código de erro. Aqui está, ele murmurou. Sensor de fase, comando de válvulas, sinal intermitente. Como você sabia? Laura perguntou, genuinamente impressionada. João não respondeu, focado no trabalho, resetando códigos e recalibrando parâmetros. Suas mãos se moviam com uma precisão que parecia uma extensão natural daquela tecnologia. Felipe parou de rir e Ricardo continuou a filmar, mas com menos escárnio e mais curiosidade. O silêncio na oficina era tão pesado que o som do motor de uma outra picape distante parecia ensurdecedor. Pronto, João disse, desconectando o aparelho. Pode ligar o carro. Pedro correu para o volante e virou a chave. O motor da Mercedes ronronou suavemente, sem o barulho irregular que os atormentava. Ele pisou no acelerador e o motor respondeu imediatamente com potência. O silêncio que se fez na oficina era a confissão silenciosa da derrota deles. Laura entrou no carro, deu uma volta no quarteirão e voltou com os olhos arregalados, um sorriso de alívio e admiração no rosto. Nunca vi esse carro andar tão bem. Ela murmurou. Parece que está novo. João já estava guardando o scanner para devolver, como se aquilo fosse uma tarefa rotineira. Pronto, senhora, problema resolvido. Pedro se aproximou, a arrogância sumindo de sua voz. Como você aprendeu isso? Em que oficina você trabalhou? Trabalhei com carros a vida toda. João respondeu evasivamente. Posso pegar aquele sanduíche agora? Laura abriu a bolsa e tirou uma quantia considerável de dinheiro, estendendo-a para ele. Por favor, aceite. Você salvou meu dia. Você salvou meu contrato. Não precisa, João recusou. Foi o que combinamos.
Cara, você acabou de resolver em minutos o que a gente não conseguiu o dia inteiro. Pedro insistiu, estendendo uma nota de 100. João balançou a cabeça. Eu só queria ajudar. Mas por quê? Laura perguntou. Por que você quis ajudar quem te tratou tão mal? João olhou para ela e por um segundo ela viu uma tristeza profunda naqueles olhos azuis. Uma dor antiga, uma cicatriz invisível. Porque todos merecem uma segunda chance, ele disse com a voz embargada pela emoção. E eu sei como é ser julgado por algo que não se é mais. Ele se virou e caminhou lentamente para longe da oficina, deixando para trás um grupo de profissionais abalados e uma mulher que sabia, em seu coração, que aquele encontro não tinha sido apenas uma coincidência. A história dele, que ele se recusou a contar, falava mais alto do que qualquer palavra. Ele deixou para trás uma oficina em silêncio e 4 pessoas que não sabiam que acabaram de conhecer uma lenda. O sanduíche, uma oferta humilde, tinha sido o pagamento de um trabalho inestimável, e a cena, para surpresa de todos, não terminou em risadas, mas em um silêncio pensativo, que se prolongaria até o próximo capítulo de suas vidas. A semana que se seguiu à visita de João foi um período estranho e incrivelmente produtivo na oficina Auto Service Brasil. A humilhação de serem superados por um morador de rua com um scanner emprestado havia servido como um catalisador. Pedro, Felipe e Ricardo, antes tão arrogantes, agora trabalhavam com uma nova seriedade. Eles desmontaram o motor da Mercedes de Laura, analisando cada componente apenas para confirmar o diagnóstico de João. O sensor, como ele havia dito, estava enviando um sinal intermitente. A descoberta gerou um misto de espanto e respeito. O incômodo que João prometeu não ser mais, na verdade, os havia transformado. A oficina estava mais limpa, mais organizada e, de alguma forma, mais eficiente. A história do sanduíche e do mecânico misterioso se tornou uma lenda interna, contada em sussurros. Dias se passaram e o sol de Campinas continuava a brilhar inclemente, mas a atmosfera da Auto Service Brasil, agora, era de constante vigilância. Pedro se sentia mais cauteloso, mais humilde. Ele e os outros mecânicos esperavam secretamente o retorno daquele homem, mas ele não aparecia. A rotina, no entanto, precisava continuar. Foi em uma manhã de quarta-feira que um cliente novo chegou. Uma imponente BMW X6 vermelha, com o motor fazendo um barulho estranho, um som arrastado e irregular que ecoava pela rua. Do carro desceu o Dr. Fernando, um advogado de renome na cidade. Alto, elegante, com um terno impecável, ele transpirava nervosismo. A esposa dele, Renata, uma mulher visivelmente aflita, saiu do táxi logo em seguida, com um menino pequeno, Davi, nos braços. A criança estava chorando baixinho e parecia mole, com o rosto corado. Não pode estar acontecendo de novo, Pedro murmurou para si mesmo, revivendo o pesadelo da semana anterior. Ele e a equipe, no entanto, se adiantaram para atender o Dr. Fernando. O advogado, com a voz embargada de preocupação, explicou a situação. Estou com o carro parado há 2 dias. O motor liga, mas não tem força. Meus mecânicos já tentaram de tudo. Disseram que é um problema na bomba de combustível, mas não conseguem resolver. A lista de tentativas falhas era assustadoramente parecida com a da Mercedes de Laura. Doutor Fernando, estamos fazendo o possível, Pedro disse, sentindo a pressão aumentar. É só mais um ajustezinho. Mas o ajustezinho não resolvia. Dr. Fernando, claramente irritado e com o filho doente, começou a perder a paciência. Mais um ajustezinho? Vocês estão falando isso há 2 dias. Meu filho está com febre. Preciso do carro agora. Preciso levá-lo para o hospital. A tensão na oficina ficou palpável. Renata, com lágrimas nos olhos, apertava o menino contra o peito.
Ela implorava ao marido para chamar um Uber, mas ele, em pânico, explicou que a localização e o horário dificultavam a chegada de um veículo. A frustração do Dr. Fernando explodiu. Ele gesticulava, a voz alta ecoando na oficina. Tempo! Tempo é o que meu filho não tem! A cena era um drama à parte, com a saúde de uma criança em jogo. Ricardo, o criador de conteúdo, não resistiu. Ele pegou o celular e começou a filmar, sussurrando para a câmera. Olha só, pessoal. Drama na oficina Premium. O cliente está surtando porque o filho está doente e o carro não funciona. Foi nesse momento que uma figura familiar surgiu na calçada, observando a cena do outro lado da rua. Era João. Ele estava ali, por acaso. Ou talvez o destino o tivesse levado de volta àquele lugar. Ele viu a criança chorando, o desespero nos olhos da mãe, a impotência do pai. A cena o atingiu como um soco no estômago, reabrindo uma ferida que ele carregava há anos. Ele se lembrou da própria filha, das corridas desesperadas para o hospital, da sensação de impotência quando o carro quebrava no meio do caminho. A dor do Dr. Fernando e de Renata era uma dor que ele conhecia intimamente. Incapaz de ficar parado, ele atravessou a rua lentamente, sabendo que provavelmente seria expulso, mas incapaz de assistir uma criança sofrer. Com licença, João disse, se aproximando do grupo. Eu posso dar uma olhada no carro? A reação de Pedro e Ricardo foi imediata e de profundo desconforto. Ah, não, não! Agora o que ele quer aqui? Ricardo murmurou, ainda filmando. O Dr. Fernando, que não sabia quem ele era, o olhou de cima a baixo com um desprezo arrogante. Quem é esse? Ninguém importante, doutor. Pedro respondeu rapidamente, visivelmente constrangido. Só alguém que aparece aqui às vezes. João ignorou as ofensas e foi direto ao ponto. A criança precisa ir para o hospital. Posso dar uma olhada no carro? O Dr. Fernando riu com amargura. Você vai resolver o que 3 mecânicos profissionais não conseguiram? Renata, que já havia ouvido a história de Laura e o milagre com a Mercedes, se aproximou. Deixa ele tentar, Henrique, ela implorou, a voz trêmula. Pelo amor de Deus, nosso filho está doente. O Dr. Fernando olhou para a esposa e para o filho e depois para João, que o encarava com a mesma calma de quem o havia ajudado. Você entende de carro? Um pouco, João respondeu modestamente. Um pouco. Ricardo riu alto, ainda filmando. Esse é o cara que consertou a Mercedes da dona Laura outro dia. Ele achou que era mecânico. A revelação chocou o Dr. Fernando. Pedro, sem jeito, tentou se defender. Ele teve sorte. Foi coincidência. Coincidência? João perguntou, sua voz calma, mas firme. O sensor de comando de válvulas estava com defeito, não estava? Pedro ficou em silêncio. A verdade era que ele tinha testado o sensor depois que João foi embora e descobriu que realmente estava falhando. Deixa ele tentar, Renata implorou novamente, olhando para o marido com os olhos cheios de lágrimas. A vida de seu filho estava em jogo. A tensão era tamanha que o Dr. Fernando, sem opções, cedeu. João se aproximou da BMW. Ele fechou os olhos, colocou a mão no motor ligado e sentiu as vibrações. Ele ouviu o som irregular e o carro, para ele, parecia estar falando. A bomba de combustível está falhando, ele disse. Simplesmente não está mantendo a pressão constante, por isso o motor engasga. Pedro olhou para ele, espantado. Como você pode saber isso só de ouvir? Experiência, João respondeu simplesmente. Vocês têm um medidor de pressão de combustível? Felipe foi buscar o equipamento ainda desconfiado. Conectaram ao sistema e a leitura confirmou o que João havia dito. A pressão oscilava quando deveria ser constante. Não acredito, Ricardo murmurou, ainda filmando. Ele acertou de novo. O Dr. Fernando olhou para João com uma expressão completamente diferente.
De desprezo, ela havia se transformado em admiração e esperança. Você pode resolver isso? Posso, mas preciso de uma bomba nova. Onde consegue a peça? Na loja de autopeças da esquina, Pedro se adiantou. O Dr. Fernando tirou o dinheiro da carteira. Corre, vai buscar essa bomba agora. Corre! Pedro saiu correndo, e a equipe da Autoservice Brasil, agora unida por um objetivo comum, aguardava o retorno dele. Enquanto esperavam, Renata se aproximou de João. Obrigada, ela disse simplesmente. Não sei quem você é, mas obrigada por ajudar. João acenou com a cabeça, olhando para a criança que havia parado de chorar e agora o observava com curiosidade. Como ele se chama? Davi, ela disse. Ele tem 3 anos. Vai ficar bom, João disse, fazendo uma careta engraçada para o menino, que sorriu pela primeira vez. O Dr. Fernando, que observava a interação, não conseguia entender como um homem com a aparência de João podia ter tanto conhecimento e compaixão. Pedro voltou correndo com a bomba nova. Consegui, é essa mesmo. João examinou a peça, exatamente essa. Ele começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com uma precisão impressionante, como se conhecesse cada parafuso daquele motor. Ele retirou a bomba velha em poucos minutos, instalou a nova e conectou as mangueiras. Pronto, ele disse, limpando as mãos. Pode ligar. O Dr. Fernando ligou o motor e ele ronronou perfeitamente. Pisou no acelerador e a resposta foi imediata e suave. Inacreditável, ele murmurou. Renata subiu no carro com Davi no colo. Henrique, vamos, precisamos chegar ao hospital. Antes de entrar, o Dr. Fernando se aproximou de João. Quanto você cobra pelo serviço? Nada, só queria ajudar a criança. Nada, o advogado repetiu, incrédulo. Você acabou de salvar meu filho e não quer nada em troca? João olhou para o menino no banco de trás. Já recebi meu pagamento. O Dr. Fernando tirou um cartão de visita do bolso. Meu nome é Fernando Andrade. Qualquer coisa que precisar, me liga. Obrigado, doutor. Ele entrou no carro e saiu em disparada. Ricardo ainda estava com o celular na mão. Cara, isso foi surreal. Ninguém vai acreditar. Pedro se aproximou de João, claramente constrangido. Como consegue fazer isso? Diagnosticar problemas só de ouvir. Eu trabalho com carros há anos e nunca vi nada assim. João não respondeu. Ele começou a se afastar, mas Pedro o seguiu. Espera, você não pode simplesmente ir embora assim. Quem você é de verdade? João parou e se virou. Por um momento, seus olhos revelaram uma tristeza profunda, antiga, de alguém que já foi muito mais do que é hoje. Sou apenas alguém que aprendeu que as aparências podem enganar, ele disse. E então desapareceu na multidão, deixando Pedro parado ali com mais perguntas que respostas. Ricardo, olhando para o celular, disse a Pedro: a gente precisa descobrir quem é esse cara. Por quê? Porque ninguém sabe tanto de carro assim. E Ricardo estava certo. João tinha uma história que o levou do auge do sucesso a uma vida nas ruas, uma história que mudaria tudo quando fosse descoberta. A semente da fama já havia sido plantada, e a verdade sobre o misterioso mecânico sem nome estava prestes a vir à tona de uma forma que ninguém poderia ter previsto, deixando todos os envolvidos em um estado de antecipação e curiosidade que os levaria a um caminho de descobertas e redenção. O vídeo postado por Ricardo, com o título Morador de Rua conserta carros melhor que mecânicos profissionais, se tornou um fenômeno viral. Em poucas horas, ele já somava milhares de visualizações, alcançando uma audiência que a oficina Autoservice Brasil jamais sonharia em ter. As imagens mostravam a incrível habilidade de João em diagnosticar o problema da BMW de forma intuitiva, sua calma inabalável diante do desespero do doutor Fernando e, finalmente, o milagre que ele realizou em menos de 20 minutos.
O vídeo era a prova incontestável de que a habilidade de João era real. Milhares de comentários inundaram a postagem, a maioria deles questionando a veracidade do acontecimento. "Isso é marketing. Ninguém é tão bom assim", escreveu um usuário. "Esse cara me lembra alguém", comentou outro. "O jeito de mexer no motor, as mãos. Já vi isso antes." E um comentário em particular chamou a atenção de Laura. "Não é coincidência. Esse homem tem histórico." Laura, em casa, navegava pelas redes sociais quando o vídeo apareceu em sua timeline. Ela assistiu às imagens 3 vezes seguidas, prestando atenção em cada movimento de João, cada palavra que ele dizia, a forma como ele manuseava o scanner, a precisão cirúrgica de seus gestos. Tudo a fazia lembrar de seu pai, um talentoso mecânico autodidata que, anos atrás, havia perdido tudo para o alcoolismo. Ela se recordou das histórias que ele contava sobre um piloto lendário, um mãos de ouro, que conseguia consertar o próprio carro durante uma corrida. Uma frase em particular ecoava em sua mente: "Tem gente que nasceu para isso. As mãos sabem o que fazer antes mesmo da cabeça pensar." Uma sensação de urgência tomou conta de Laura. Ela precisava saber quem era aquele homem. No dia seguinte, Laura voltou à oficina. O ambiente, que antes era de tensão, agora era de fascínio. Pedro, Felipe e Ricardo estavam assistindo aos vídeos em uma tela grande, cada um com uma expressão de surpresa. "Mais de 50.000 visualizações em um dia!" exclamou Ricardo extasiado. "Isso vai explodir!" Laura se aproximou e, com uma voz carregada de curiosidade, perguntou: "Vocês descobriram algo sobre ele? Sobre quem ele é?" Pedro balançou a cabeça, perplexo. "Dona Laura, eu já trabalhei em todas as oficinas de luxo da cidade. Nunca vi ninguém com a habilidade dele. É como se ele conversasse com o motor." As palavras de Pedro reforçaram a suspeita de Laura. Ela compartilhou o que o pai dela falava sobre um piloto lendário. Ele dizia que havia um cara, um piloto dos anos 90, que além de pilotar, entendia de motor como nenhum engenheiro. O apelido dele tinha a ver com as mãos. Mãos de ouro? O silêncio na oficina foi pesado, um prelúdio para a grande revelação que viria a seguir. Pedro, com o coração acelerado, pegou o celular e começou a pesquisar. Mãos de ouro, piloto de rally. A tela do celular se encheu de resultados. João Silva, o Mãos de Ouro, campeão brasileiro de rally em 1995, 1997 e 1999. A foto de um homem mais jovem, com o cabelo escuro e a barba feita, segurando um troféu, apareceu na tela. Embora a imagem fosse de anos atrás, os olhos eram inconfundíveis. Eram os mesmos olhos cansados que haviam consertado a Mercedes de Laura. "Meu Deus!" Laura sussurrou. "É ele! É realmente ele!" A incredulidade se misturava ao choque. Como um campeão, um herói nacional, poderia ter se tornado um morador de rua? Pedro continuou lendo, sua voz tremendo de emoção. Diz aqui que em 2009 ele perdeu a esposa e a filha, Ana Beatriz, em um trágico acidente de carro. Depois disso, ele sumiu do cenário automobilístico. A dor de João agora tinha uma história. A solidão, o alcoolismo, o abandono, tudo fazia sentido. O choque inicial deu lugar a uma profunda tristeza. Laura, com os olhos marejados, lembrou-se de seu pai. Ela sabia a dor de perder alguém para a bebida, a impotência de não poder ajudar. "A gente precisa encontrá-lo", ela disse, com uma determinação inabalável. "Eu não pude salvar meu pai, mas posso tentar salvar esse homem." O apelo de Laura tocou a todos. Pedro, que antes se mostrava arrogante, agora se sentia responsável por encontrar João. Felipe, que filmava tudo com um misto de curiosidade e deboche, agora filmava com respeito e admiração. E Ricardo, que pensava apenas em visualizações, agora pensava em ajudar. A busca começou.
Eles percorreram as praças, os viadutos e os becos de Campinas, conversando com outros moradores de rua e perguntando se alguém conhecia um homem chamado João. Um senhor idoso, que vivia em uma praça, olhou para Laura com desconfiança, mas, ao ver a genuína preocupação em seus olhos, apontou para um viaduto na avenida principal. Ele costuma ficar por lá. Mas cuidado, moça, João não é como os outros. Ele tem uma história, e a história dele machuca. O homem contou que, às vezes, quando bebia, João chorava, chamando pelo nome de uma filha que havia perdido. Com a pista em mãos, o grupo se dirigiu ao viaduto. O cheiro de lixo, urina e abandono era forte, mas eles não se intimidaram. Eles caminharam entre as barracas improvisadas, chamando por João. Foi Ricardo quem o encontrou. Ele estava sentado sozinho em um canto, com uma garrafa vazia na mão e uma foto amassada no bolso. Ele parecia quebrado, vulnerável e perdido em sua própria tristeza. Laura se aproximou devagar, com o coração apertado. João, ela chamou com a voz suave. Ele levantou os olhos. Demorou alguns segundos para reconhecê-la. A senhora da Mercedes? Ele perguntou, sua voz rouca. Isso mesmo. Posso sentar? Ele acenou que sim, guardando a foto apressadamente. Eu vim te procurar, ela disse, sentando-se no chão ao lado dele. Descobri quem você é. Você é João Silva, o Mãos de Ouro. A dor que a frase causou em João foi visível. Ele fechou os olhos, como se o próprio nome fosse uma ferida que nunca cicatrizou. Eu já fui isso. Há muito tempo, ele murmurou. Laura, com a voz embargada pela emoção, contou a ele sobre seu pai, sobre a dor que sentiu ao vê-lo se perder para o álcool e a impotência de não poder ajudar. Eu não quero carregar esse peso de novo, ela disse, limpando uma lágrima. Não quero olhar para trás e saber que encontrei alguém que precisava de ajuda e não fiz nada. As palavras de Laura tocaram profundamente João. Ele olhou para Pedro, Felipe e Ricardo, que haviam se aproximado e observavam a cena em silêncio. Todos vocês vieram me procurar? Ele perguntou incrédulo. Viemos, Pedro respondeu. Queremos te oferecer uma chance de recomeçar. A proposta de recomeço foi o que o chocou. Recomeçar? João riu amargamente. Vocês não entendem. Não se volta do lugar onde eu estou. Laura se aproximou dele, pegando a mão dele com firmeza. Se volta sim, com ajuda, com tratamento, com pessoas que acreditam em você. João tirou a foto da filha do bolso e olhou para ela com uma tristeza infinita. Ela tinha 8 anos quando partiu. 8 anos de vida pela frente, e por minha causa. Ele se calou, a voz embargada de culpa. Não foi sua culpa, Laura disse suavemente. Foi sim. Eu estava dirigindo. Se tivesse sido mais cuidadoso, se tivesse prestado mais atenção. As lágrimas escorreram por seu rosto, lavando a dor de anos. Acidentes acontecem, ela disse, mas viver o resto da vida se punindo não vai trazê-las de volta. As palavras de Laura, a gentileza de Pedro, a admiração de Felipe e o respeito de Ricardo o tocaram. João olhou para a foto da filha e então para Laura, Pedro e os outros. Por um instante, o brilho em seus olhos voltou, um lampejo do campeão que ele havia sido, do homem que enfrentava qualquer desafio, que nunca desistia. O que vocês estão propondo? Ele perguntou. Pedro se adiantou. Um trabalho. Chefe dos mecânicos na Auto Service Brasil. Salário justo. Carteira assinada. E Laura completou. Eu vou custear um tratamento para te ajudar com a bebida, um lugar para morar, roupa nova, um recomeço total. João ficou em silêncio por longos minutos, processando a proposta. Ele olhou novamente para a foto da filha. Ela sempre dizia que eu era capaz de consertar qualquer coisa quebrada, ele murmurou. Talvez
Seja a hora de tentar consertar a mim mesmo. E pela primeira vez em 15 anos, o lendário Mãos de Ouro sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, aceitando a segunda chance que a vida e um grupo de estranhos com corações bondosos estava lhe dando. Ele estava pronto para recomeçar, para honrar a memória de sua filha e para se tornar novamente o herói que o Brasil um dia conheceu. O início da jornada de recuperação de João foi um caminho tão árduo quanto as trilhas de rali mais perigosas que ele já havia percorrido. Semanas depois do encontro sob o viaduto, ele estava sentado na sala de espera de uma clínica de reabilitação, as mãos tremendo, não apenas pelos efeitos da abstinência, mas pela ansiedade de estar em um ambiente médico novamente. A última vez que havia pisado em um hospital foi para se despedir da esposa e da filha. Laura estava ao seu lado, folheando uma revista sem realmente ler, sentindo a tensão de João irradiar. Pedro também estava presente, visivelmente nervoso, checando o celular a cada 5 minutos. A enfermeira chamou: "Senhor João Silva." João se levantou devagar, as pernas ainda fracas. Laura fez menção de acompanhá-lo, mas ele balançou a cabeça. "Preciso fazer isso sozinho", ele disse, com a voz rouca, mas determinada. A consulta durou 2 horas. O psiquiatra havia forçado-o a confrontar os fantasmas do passado, a falar sobre o acidente, sobre a filha, Ana Beatriz, e sobre os anos perdidos na bebida. Quando João saiu, estava visivelmente abalado, mas também com um lampejo de alívio nos olhos. "Foi difícil", ele disse a Laura, limpando o rosto com as costas das mãos, "mas necessário." No caminho de volta, eles passaram pela oficina Auto Service Brasil. Um movimento incomum chamou a atenção deles. Havia uma pequena multidão na calçada, e no pátio, uma Ferrari vermelha e o seu dono, o empresário Gustavo Dias, que estava claramente irritado. Felipe e Ricardo gesticulavam desesperadamente, e Gustavo, com a voz alta, vociferava: "Meu carro vale 2 milhões. Preciso dele funcionando hoje. Tenho uma apresentação crucial para investidores internacionais. Se eu não chegar lá, perco um contrato de 50 milhões. A reputação da oficina estava por um fio, e o desespero de Gustavo era tão palpável quanto a tensão no ar. A multidão na calçada começou a sussurrar ao reconhecer João. "Ei, você não é o cara do vídeo?" um jovem perguntou. "O cara que conserta carros?" Todos se viraram para olhar. Gustavo olhou para João de cima a baixo com desdém. "Esse é o famoso mecânico milagroso? Um morador de rua?" O silêncio foi constrangedor e João completou a frase com a voz calma, mas com uma pontada de dor. "Um alcoólatra em recuperação?" O olhar de Gustavo revelou arrependimento, mas o orgulho o impediu de recuar. "Não foi isso que eu quis dizer", ele mentiu. "Foi sim", João respondeu, e para surpresa de todos, ele se aproximou da Ferrari. "O senhor tem razão em desconfiar, mas o problema no seu carro é no sistema de injeção direta. Provavelmente um dos bicos injetores entupido com resíduo de combustível de alta octanagem." A precisão do diagnóstico chocou a todos. Gustavo ficou boquiaberto. "Como você pode saber isso só de olhar?" "Não preciso olhar", João respondeu. "Ouvi o barulho quando o senhor tentou ligar. É um som específico de quando a mistura ar-combustível não está homogênea." Laura, sentindo que aquele era o momento crucial, se aproximou de Gustavo. "Senhor, sou Laura Fernandes. Este homem consertou meu carro quando ninguém mais conseguiu. Se ele diz que sabe o problema, ele sabe. E eu garanto, qualquer dano que ele causar no seu carro, eu pago, pessoalmente." O risco era enorme, e o cheque em branco de Laura convenceu Gustavo. João se aproximou da Ferrari como se ela fosse um velho amigo. Com as mãos agora firmes, ele abriu o capô e localizou o problema. Ele precisava de uma chave especial que a oficina não tinha. Foi então que uma voz familiar se ouviu. "Eu tenho."
Era seu Francisco, o dono da oficina simples ao lado. Ele, que havia emprestado o scanner, soube da confusão e trouxe suas ferramentas especiais. Soube do movimento e vim ajudar. Preciso de uma sextavada de 8 e da Philips magnética, ele disse, estendendo as chaves a João. O relógio de Gustavo corria e o tempo se tornou o maior adversário. João trabalhou com uma precisão de cirurgião. Ele removeu os bicos injetores um por um, identificando o entupimento. O tempo para levá-los para um laboratório de ultrassom era nulo. João pensou por um segundo e propôs uma solução caseira, mas eficaz. Álcool isopropílico e um pincel de cerdas ultrafinas. Por 12 minutos, sob o olhar tenso e atento de todos, ele realizou o trabalho mais delicado de sua vida. Cada movimento era perfeito. Ao reinstalar o bico limpo, o silêncio da multidão era absoluto. Pronto, ele disse. Gustavo ligou a Ferrari. O motor ronronou perfeitamente. Ele saiu do carro com os olhos arregalados e exclamou: "Nunca vi essa Ferrari andar tão bem!" A multidão explodiu em aplausos. Gustavo se aproximou de João, visivelmente emocionado. "Senhor, eu preciso pedir desculpas. Julguei o senhor sem conhecê-lo." João balançou a cabeça. "O senhor agiu com cautela. É normal." Gustavo insistiu, tirando a carteira. "O senhor acabou de salvar um contrato de 50 milhões. Aceite pelo menos isso aqui." João hesitou, mas um aceno discreto de Laura o fez aceitar. "Obrigado", ele disse. O vídeo do concerto da Ferrari, postado por Ricardo, viralizou de uma forma sem precedentes. Com a história de Gustavo, a lenda de João se espalhou por toda a cidade e, em seguida, pelo país. Centenas de pessoas começaram a comentar, e o nome João Silva passou a ser associado não apenas ao piloto lendário, mas a um herói que havia se reerguido. As notícias chegaram a portais de notícias e o Brasil se perguntou: onde esteve o Mãos de Ouro? Foi em uma tarde comum que uma van de reportagem parou em frente à oficina, seguida por outras. João sentiu o pânico. 15 anos se escondendo do mundo e agora tudo vinha à tona. Os repórteres o cercaram, disparando perguntas. "Senhor João Silva, é verdade que o senhor é o tricampeão brasileiro de rally? O que aconteceu depois do acidente que tirou sua família?" João recuou, mas Laura e Pedro se colocaram à sua frente, formando uma barreira. No entanto, a multidão crescia. E não era formada apenas por jornalistas, mas por fãs, famílias e pessoas que haviam sido tocadas pela história dele. Um homem idoso gritou: "João, você me salvou em 1998. Eu capotei em uma curva e você parou para me tirar do carro." Outro segurava um cartaz: "Obrigado por não desistir. Você é nossa inspiração." João, com a cabeça nas mãos, olhou para Laura. "Por que eles estão aqui?" ele perguntou confuso. "Porque a sua história tocou todo mundo", Laura explicou. "Você não é apenas um ex-piloto. Você é um símbolo de que é possível recomeçar." Ricardo mostrou o celular a João, com comentários de pessoas que diziam ter procurado ajuda para o alcoolismo depois de verem a história dele. Outros, que estavam pensando em desistir da vida, ganharam forças para continuar. João sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ele percebeu que sua dor e seu recomeço poderiam ser a inspiração para outras pessoas. Ele caminhou até a calçada. A multidão se silenciou em respeito. "Obrigado por estarem aqui", ele disse, com a voz embargada. "Não sou mais o piloto que vocês conheciam. Sou apenas um mecânico que tenta fazer a diferença na vida das pessoas." Uma mulher gritou: "E consegue!" Ele sorriu, um sorriso genuíno, e continuou: "Se a minha história pode ajudar alguém a não desistir, então talvez tenha valido a pena passar por tudo isso." A multidão explodiu em aplausos, e naquele momento, João Silva se sentiu completo novamente. Um ano depois, o sol de Campinas batia em um prédio novo e moderno, com uma placa dourada que brilhava: Centro de Reabilitação e Oficina Social, João Silva,
Mãos que transformam. O primeiro andar era uma oficina mecânica gratuita para pessoas de baixa renda. O segundo, um centro de tratamento para dependentes químicos. O terceiro, uma escola técnica para jovens carentes. Laura, Bruno, Felipe e Ricardo estavam ao lado de João no dia da inauguração. Doutor. Fernando, Renata e Davi estavam lá, junto com Gustavo Dias e vários outros empresários que doaram para o projeto. Ex-pilotos e mecânicos dos tempos de glória de João também estavam presentes, emocionados por reencontrá-lo. Em seu discurso, João tirou do bolso a foto amassada da filha. Este centro não é meu, é nosso, de cada pessoa que acredita em segundas chances, ele disse, com a voz embargada. E é especialmente dela, ele continuou, mostrando a foto de Ana Beatriz, que me ensinou que o maior troféu da vida é ajudar os outros. A multidão aplaudiu de pé e as lágrimas escorriam pelo rosto de muitos. Nos anos seguintes, o Centro João Silva se tornou uma referência internacional, provando que um homem pode reconstruir sua vida e usar seu talento para curar as feridas do mundo. Todos os dias, João trabalhava na oficina, lado a lado com ex-moradores de rua, ensinando-os uma profissão e uma nova perspectiva de vida. À noite, ele visitava o memorial da filha e sussurrava: "Mais um dia cumprindo nossa promessa, minha filha." Ele finalmente encontrou a paz, a certeza de que sua vida fez diferença e de que, não importa o quão fundo se caia, sempre é possível recomeçar e consertar não apenas motores, mas vidas. Deixe aqui nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Se você gostou deste vídeo, curta e se inscreva no canal para nos apoiar.